é 22. A verdade eu falo agora, o choro eu deixo pra depois. Sou José Hélio, sem censura e com berrante na mão, debochando da esquerda pra alegrar a nação. Olá, meus queridos e amados e amadas bolsonaristas raiz. Deus abençoe a nossa nação, porque a gente sabe que tudo que está acontecendo, nada disso tá bom. Eita, primeiro, para começar esse vídeo aqui, gente, eu vou deixar vocês curtir um pouquinho de um hino beneditino. Você entendeu? Porque nós estamos precisando muito de louvar a Deus, né? Vamos só escutar só um pedacinho, porque eu gosto, sabe, desse tipo de louvor, né? De hino. Dá uma impressão na gente que a gente volta centenas de anos para trás, né? Quando tudo era diferente, né? Ó, pra você ver. Quer ver? Senhor Jesus, olha para mim, a tua graça. Era isso que eu queria mostrar para vocês, porque parece que leva a gente assim num mundo de paz, de amor, de louvor, né, de estar louvando a Deus, e coisa que não acontece mais na vida da gente, né? E ontem eu descobri que eu sou um Notes. Eu não sabia que eu era um Notes, porque se você não sabe, vou contar para você. Se você sabe também, você vai ficar sabendo duas vezes aí. Que o Notes, que é a nossa geração que se renega a envelhecer mentalmente. Fisicamente nós, né, estamos cortados de arça de gaita, mas na cabeça, na mente, a gente resiste e ainda é jovem ainda. Pensa que é jovem, né? Mas isso é muito bom pensar que é, né? É a mesma coisa de você ir e não ir. É isso aí. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, gente, eu me sinto muito bem dentro aqui falando. Eu falo com poucas pessoas, né? Meus vídeos ainda, o YouTube não só o YouTube, mas a culpa é de vocês mesmo, que vocês não se inscrevem no meu canal, vocês não comentam, vocês não compartilham, não deixam o joinha, que é importante, certo? Eu até peço novamente, vou pedir para vocês façam todos esses movimentos, que você vai fazer o canal crescer. E se você deixar sempre seu joinha e algum comentário, o YouTube vai entender que os vídeos da gente têm uma certa relevância e vai levar para lá. Como eu não entendo muito de política e quero falar para um público também que muitos não gostam muito de política, mas um pouco, outros gostam, mas não entendem igual eu, porque os movimentos dessa gente que são os políticos são movimentos que sempre a gente fica a desejar. Essa é a verdade, né? Porque se eles fossem da maneira que a gente acreditava que eles fossem, a gente ficaria feliz, né? Mas como a gente vota, a gente não sabe da índole do cafajeste que a gente elege, muitas vezes é normal e comum a gente errar no voto. E daí você precisa de 4 anos para você tentar resolver uma coisa que você fez errada 4 anos atrás e que você não tinha culpa, você acreditou, você foi embrulhado por um falastrão, né? Por um cara que chega cheio de muita capacidade de induzir você e você vota nele, achando e acreditando nas mentiras dele. Esse é o político comum
que nós conhecemos no Brasil inteiro, em todos os setores, tanto de vereador a presidente da República, inclusive, né? Principalmente, né, esse que está aí ainda, né? Por enquanto, porque tudo me leva a crer, e vocês podem acreditar, que o Flávio Bolsonaro vai ganhar essa eleição do Lula no primeiro turno ainda. Porque muita coisa, gente, está acontecendo. Muita coisa acontece que nós, réis cidadãos e eleitores, nós não ficamos sabendo. Nós ficamos assim, sabendo superficialmente, sabe? Porque as verdades mesmo são encobertas. Porque a grande mídia, que deveria estar hoje investigando e falando a verdade para o povo, essa não fala, porque ela está comprada. E ela só traz narrativa, mentira, porque ela tem um lado político, que é a esquerda brasileira hoje, essa esquerda podre, suja, nojenta que existe dentro do Brasil. E que possivelmente, se nós nos unirmos, a direita, eu estou falando da nossa direita, que anda aí muito debilitada, né, e se degradando entre nós mesmos, né, entre nós mesmos. Isso, e a gente sabe que isso não vai nos levar a nada. Porque já chegou o momento das crianças saírem da sala. Porque são momentos decisivos já, e a guerra, a batalha, eu vivo falando isso, e muitos canais também de influenciadores, de jornalistas falam isso. A eleição já começou. Simplesmente a gente não pode falar que o fulano de tal é o candidato. Mas já existe a palavra pré-candidato, um possível pré-candidato, que é o nosso amigo Flávio Bolsonaro, que foi indicado pelo próprio pai, que é o Jair Messias Bolsonaro, o nosso capitão. E eu vejo então muita gente do entorno do Bolsonaro, certo? Pessoas que a gente tem uma admiração até, que principalmente a esposa dele, a Michele Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, entre outros, etc, etc, né? Que então, causando todo esse burburinho, o Silas Malafaia também é outro, se eu for lembrando, eu vou lembrar de mais alguns ainda, né? Estão causando todo esse mal-estar aqui na política da direita, sabendo que a direita hoje tem uma grande chance de vencer, se parar com essas briguinhas, né? Se parar com essa criancice, né? Porque não passam de crianças, né? Pessoas que não estão vendo a realidade do que está acontecendo, achando que tudo é fácil, que vai dar tudo certo, ou estão olhando simplesmente para si, né? Para se elegerem e ficar com status político, com capital político para eles mesmos. Mas isso daí eles não estão pensando em termos de nação, do povo brasileiro. Porque se estivessem pensando assim, estariam falando a mesma língua que Jair Messias Bolsonaro quer que eles falem, que é apoiar o Flávio Bolsonaro e deixar as diferenças de lado, certo? Porque não é hora de nós, da direita, estarmos lavando roupa suja, porque isso é um prato cheio para a imprensa esquerdista e para a própria esquerda, para o PT, para esse partido do diabo, entendeu? E nós estamos dando munição, todos os dias nós estamos dando munição para isso. Por quê? Porque a Michele Bolsonaro, porque o Nicolas Ferreira, porque o Malafaia, porque o fulano de tal e o cicano estão agindo de maneira irresponsável, na minha visão. E isso me afeta, e se afeta eu como eleitor, como que gosto de política, afeta centenas de milhares de pessoas que não queriam estar vendo isso. Nós queríamos estar vendo uma direita unida e lutando pelo único objetivo, eleger o Flávio Bolsonaro. É isso daí. Coisa que eu não vejo também nos influenciadores também, que são também de influenciadores que também são bastante divididos, né? Que tem uns que gostam do Nicolas, que gostam da Michele, não também se negam a falar até o nome do Flávio Bolsonaro. E isso não é bom, porque já está tudo posto na mesa que o Flávio é o candidato. Então não tem mais o que o Nicolas, por exemplo, que é um cara importantíssimo na eleição do Flávio,
A Michele Bolsonaro também é uma pessoa importantíssima, o Silas Malafaia, né? São grandes apoiadores, né? E influentes também na política, porque eles fazem parte desse nome Bolsonaro, né? Que todo mundo gosta, o pessoal da direita ama, e gostaria de ver todos unidos, todo mundo lutando, porque eu já falei até, repito, estou sendo repetitivo, que esse momento nosso agora é um momento assim, de uma oportunidade da gente mudar o Brasil, certo? Mas para nós mudar o Brasil, nós não podemos nos comportar como se fossem jovenzinhos, né? A gente tem que ter o Brasil é muito mais importante do que o meu ego, do que a minha vaidade. Não é hora de eu estar capitalizando politicamente para mim, para um futuro que está por vir ainda. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã, nem daqui um minuto ou dois. O momento agora é ele está pensando em todo mundo junto, pensando em eleger Flávio Bolsonaro, certo? E também os influenciadores também, que eu vejo muita divergência entre os influenciadores também. Todo mundo com a sua vaidade, com a sua arrogância, com a sua petulância, com a sua soberba, um querendo ser mais do que o outro, um querendo ser mais importante, porque eu falo e tem 1 milhão de pessoas que me escutam, ou 500 mil, ou 100 mil, ou 10 mil, ou 3 mil, ou 2, igual ao meu canal, ou 3, ou 5, sei lá. Penso em si e pedir pix também. É uma coisa muito importante até. Então se você for ver, eu sou original no que eu falo, porque eu estou aqui fazendo política em prol do Brasil, em prol do candidato que o presidente Bolsonaro indicou, mas é comprometido com o bem-estar do brasileiro, não é com o meu bem-estar, porque eu estou sendo oportunista se eu estiver fazendo isso, como tá esses influenciadores também. Isso tem canal de influenciador, de youtuber, de jornalista também de direita, né? E todo dia tá dando pano pra manga para quem fazer política em cima de nós? Pro PT. Porque nós não nos entendemos pelo nosso altíssimo nível de egoísmo e de arrogância, de vaidade. Para que a política brasileira, a direita brasileira hoje precisa disso? Nós precisamos de gente simples, gente humilde, gente guerreira, batalhadora. E que sigam as ordens do nosso líder, porque um exército sem líder, a tendência dele é perder a batalha. Mas os nossos grandes heróis que poderiam ser líderes também, tá um puxando para cá, outro tá dando tiro para lá, outro tá dando não sei o que para cá. E daí eu fico desconfortável também de saber que a minha primeira dama, a dona Michele Bolsonaro, também parece que, eu não sei o que está acontecendo. O povo brasileiro fica até pensando, porque isso aí incomoda a gente, sabe, essa briguinha, porque eu acho que sempre tem um ditado que diz ao lado de um homem grande sempre tem uma grande mulher. E eu achava isso, dona Michele. E por que a senhora não está reagindo? Daí vocês expliquem, é uma tática, é uma estratégia. Porque o tanto de munição que nós estamos dando para a esquerda, que essas briguinhas, que essa molequice, né, que fala, é incrível, é incrível. Tem muita gente que faz a sua parte. Eu sei que tem muitos influenciadores bons, muitos jornalistas bons também, pessoas de responsabilidade, até pequenos youtubers
faz muito mais do que vocês estão fazendo no momento. Ah, mas não está na hora. Mas como que não está na hora? O PT já está fazendo campanha já faz um ano. Que é isso, viu? É para acabar mesmo. Gente, eu queria também mandar minhas considerações, minha tristeza pro povo de Minas Gerais, gente, lá de Juiz de Fora, de Ubá. Ubá é terra da minha mãe, dos meus avós, do meu bisavô, né, onde estão passando por um perrengue grande lá com o negócio de chuva lá e já morreu muitas pessoas e tem muitas pessoas ainda desaparecidas. Então fica aqui a minha... Eu fico consternado até, sabe? Porque é triste a gente saber, né, que você tem um ente querido teu soterrado debaixo de um deslizamento de terra por causa das fortes chuvas que deu lá, né? E fica aqui, eu tenho certeza que o Brasil inteiro está triste por causa disso. Tenho certeza também que as pessoas que são responsáveis por esse tipo de sinistro que acontece na cidade já tomaram providência, estão vasculhando para ver se acha mais sobrevivente, ou quando não, infelizmente, os corpos, né, das pessoas que estão sumidas, desaparecidas ainda. Então é uma coisa triste, né? Beleza, gente? Forte abraço para vocês, eu volto a falar mais tarde. Fora que eu esqueci muita coisa. Mas é isso aí, no momento só um desabafo um pouquinho aí sobre os nossos políticos e os nossos influenciadores, né, que são importantíssimos. Eu não estou aqui criticando eles para acabar com a vida. Quem sou eu também para acabar com a vida de influenciadores? Eu não sou nada. Eu só estou reclamando. Quem sabe uma hora uma pessoa escuta e fala: pô, cara, o cara lá falou isso. É isso aí, sabe? Porque está na hora agora, até por sinal, gente, não é querendo que eu não quero assim falar assim, eu quero ser um influenciador e quero crescer meu canal. Eu não posso ser hipócrita e dizer que não quero crescer meu canal, mas eu venho nessa luta com esse canal meu aqui já faz muito tempo. Eu tornei ele agora político porque eu saí de um conteúdo, de um tipo de conteúdo que eu não estava gostando, não estava me dando bem, e resolvi partir para o lado da política, que é uma coisa que eu gosto, que eu sinto, né, que eu desejo estar sempre no meio disso aí, apesar de eu já estar com a minha idade avançada, mas eu, como diz o outro, eu sou um notes, eu ainda tenho a minha cabeça funcionando bem, os meus olhos, então eu sinto também o que está acontecendo, e a minha ânsia de querer que o Brasil mude, né? Eu tenho esse desejo, e é por isso que eu estou aqui então falando, e espero que todos os youtubers, todos os influenciadores, jornalistas, as pessoas que podem ajudar, que ajudem e que não criem discórdia entre nós mesmos, porque não é o momento de nós criarmos discórdia entre nós mesmos, porque nós nos dividindo é vitória para o outro lado, né? Vitória certa, né? E a gente sabe que a luta é bruta, né? E vai ser muito difícil de ganhar a eleição, só que agora a gente conta assim muito mais com a transparência na hora de apuração de votos, esse tipo de coisa aí, que nos dá mais segurança. Então, se nós vencermos, beleza, mas pode também ocorrer que a gente perca, mas que perca justamente, né? É isso aí. Forte abraço, beijo no coração.